Você já teve resultado de oração? Você fala assim: eu tenho certeza que foi Deus que respondeu. Eu já tive. Atos 4, 23 a 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus, contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, por se enfurecerem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Irmãos, nós temos uma missão. Desde o início, no cumprimento de sua missão de proclamação do Evangelho, expansão do reino de Deus. Os discípulos de Jesus sempre encontraram muita oposição. Toda vez que você tem uma missão, você vai encontrar oposição. E não é diferente no Evangelho. Tem opositores que, de repente, hoje são seus aliados. Sabe por quê? Porque você prega corajosamente. Se você não tem coragem de pregar o Evangelho, você nunca vai ganhar ninguém para Jesus. Por quê? Lembra que eu falei? Tem pessoas que conhecem a palavra muito bem, melhor que nós, mas não tem coragem de expressar a palavra. Não conhece o poder de Deus. Não confia no poder de Deus e não tem fé no poder de Deus. Conhece a palavra? Conhece. Domina a palavra. Você pergunta um versículo, sabe de cor. Sabe tudo. Mas não prega corajosamente. Se assusta, tem medo, não se expõe. Porém, na palavra, Jesus ele prometeu estar com os seus. Jesus ele promete estar comigo e com você. Você precisa ter comunhão com Jesus por meio da oração. Aí você recebe direção, sabedoria, discernimento e poder para pregar. Coragem para pregar. Se você não tiver, como eu falo, conexão com o Espírito Santo, conexão com o reino de Deus, você nunca vai ter coragem de pregar. Você precisa entender que você tem uma missão. A tua missão, qual é? Presta atenção. O Senhor vai enviar para você as pessoas que você deve anunciar. Não é para você sair por aí, presta atenção, que nem um louco. Não, Deus sabe o caminho para cada um de nós. Você tem um caminho. Você tem que entender que Deus te coloca num caminho. E às vezes você tem que pregar para a tua mãe, para o teu pai, para o teu filho. Não adianta você fazer o que Deus ainda não quer que você faça.
Aí no texto, os discípulos falaram: olha, aconteceu o que o Senhor queria que acontecesse. Se alguém opositor dentro da tua casa, você é religioso, você é fanático, porque se falaram isso para você, glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque você está movimentando o reino de Deus, mas aí você fica quieto. E você começa a orar. E você começa a tirar de você a responsabilidade da conversão daquela pessoa. E começa a passar a responsabilidade para o Espírito Santo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos fazer, nós vamos fazer, eu vou fazer. Não, você não vai fazer nada. Quem vai fazer vai ser o Espírito Santo. Quando a gente começa a entender isso, na oração, no movimento de oração, você começa a entender que a tua vida começa a ser transformada. Por quê? Orar, o que é orar? Falar com Deus. Orar nada mais é do que falar com Deus. A Bíblia diz no versículo 31, tendo eles orado, tendo eles falado com Deus, você fala com Deus. Levantaram a voz a Deus. Você levanta a tua voz ao Senhor. E o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, que ensina a palavra de Deus, nós podemos, através do nome de Jesus, nos achegar a Deus e falar com Ele diretamente por meio da oração. Por que eu digo o verdadeiro cristianismo? Porque tem algumas pessoas que creem que nós precisamos de mediadores. Você não precisa de mediador. A partir do momento que você entra no reino de Deus, que você fala com Deus, o mediador é você direto com Jesus. E existem homens que se colocam como mediador entre a ovelha e Deus. Irmão, isso é pecado, porque você começa a querer se transformar num santo. Sim, tem algumas pessoas que têm o dom de curar, como está na palavra, dom de maravilhas, de sinais. Porém, ele é comedor de feijão como você. Ele come arroz e feijão como você, para ficar de pé. Então, o que nós temos que entender? O que você precisa assumir? Você precisa assumir a condição de adorador, de intercessor, de homem e de mulher de Deus. Enquanto você não assumir a tua posição de homem e de mulher de Deus, você vai ficar dependente. Claro, temos uma luta, vamos todos orar, vamos todos clamar. Mas qual é o nosso problema? Na maioria das vezes, nós somos fracos. Eu não aguento, a dificuldade é tão grande, eu não consigo orar. Você já ouviu as pessoas falarem assim, nossa, a oração foi tão fraca que não passou do teto? Já escutou isso, né? Mas nenhum lugar na Bíblia fala sobre isso. Por quê? Porque a oração não precisa passar do teto. Eita, pastor Nelson, e agora? Sabe por que não precisa passar do teto? Porque Jesus fala que Ele vai estar do teu lado. O Espírito Santo fala que Ele anda contigo. O que a gente precisa fazer é fazer com que o Espírito Santo, na conexão que você tem, mande para Jesus a tua oração. Mas se você não consegue nem falar com o Espírito Santo, como é que vai chegar em Jesus o teu clamor? Como? Você precisa ter a tua conexão. A Bíblia diz, eu estarei contigo até os confins do mundo, até acabar. Eu vou estar contigo. Não, ele não falou que vai estar contigo? Se ele vai estar contigo, ele está contigo. E as pessoas querem se colocar muito santas, muito acima da média. Não, eu tenho conexão direto com o céu. Você não precisa ter conexão direto com o céu. Você precisa ter conexão primeiro com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Na terra.
Se você não tiver essa visão, você não tem resultado na oração. Porque você quer alcançar o que você não consegue. Você quer alcançar o céu, mas você não consegue alcançar o céu. Por quê? Porque se você fosse alcançar o céu, Jesus não teria deixado o Espírito Santo, o Consolador. Ele está do teu lado. E às vezes você esquece de falar com Ele. E você quer pegar o que você não alcança. Está entendendo? Essa é a chave do mistério. Ó Espírito Santo, o Senhor está comigo e eu não... puxa vida. Meu Deus, o Senhor está aqui. E eu estou bobeando. E às vezes você fala assim, a minha oração é tão fraca. Minha oração é tão fraca. Vamos lá. Isaías 57, versículo 15. Mesmo fraco, Deus ouve a tua oração. Mesmo fraco. Pastor, mas eu não sou digno. Ah, Jesus. O que é isso, irmão? Você é digno, sim. Deus vai ouvir a tua oração, abençoado. Só que se você não orar, Ele não vai ouvir. Você vai procurar um advogado. Estou olhando aqui o Paulinho. Você vai procurar um advogado. A Miriam. Aí você senta na frente dele. Ô, doutor, eu vim aqui. Pois não, qual o problema? Aí você não fala nada. Não, eu não consigo falar. Você não consegue falar? Como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber? Como é que ele vai proteger você, se você não fala? A mesma coisa com o Espírito Santo. Se você não fala com ele, como é que ele vai saber o que você está precisando? Às vezes ele sabe, mas ele quer ouvir você falar. Ó, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Pronto! Então, se alguém falar para você, a minha oração não passa do teto, você vai falar, vai ler a Bíblia, irmão. Não precisa passar do teto. Porque a Bíblia diz que ele habita com o contrito, humilde de espírito. Você está triste, está em depressão, está em pânico. É aí que ele está. Contrito. Vou ler de novo, para não ter dúvida. Pois assim, quem está falando? O próprio Senhor. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, e cujo nome é santo. Nosso Deus é santo. Habito num lugar alto e santo. Claro, ele habita lá no lugar alto e santo. Presta atenção, que eu vou repetir para você entender o que eu estou falando. Eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Só que tem uma situação aí. Você precisa ser humilde. O que é ser humilde? Não é, tem gente que pensa que humildade é pobreza, não é nada disso. Humildade é você reconhecer que o alto e sublime, que habita num lugar santo, está do teu lado e ele pode te ajudar. E você não depende de você, você depende dele, você faz a tua parte. Você vai ter oposição. Porém, ele diz que ele nos cerca por trás e por diante. Ah, pastor, não é verdade isso. Você está falando que a tua oração não passa do teto, mas Jesus está falando, eu te cerco por trás e por diante. Salmo 139, versículo 5. Olha aí. Tu me cercas por trás e pela frente. Pões a tua mão sobre mim. Eita! Agora estou ficando mais confiante. Vou orar, Jesus. O Senhor te cerca por trás e por diante. E Ele coloca as mãos dele sobre você. Você é queridinho do Senhor. Aleluia. Então, presta atenção. Você começa a orar. E você começa a apresentar a Deus as suas necessidades.
E lá no versículo 29, os apóstolos pediram ao Senhor que lhes conceda coragem para testemunhar. Pedem para o Senhor, estenda a mão, a fim de que os acompanhem sinais que Deus estava com eles enquanto pregavam. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sinais, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor faça alguma coisa, esse povo está precisando. Você vai ter oposição, porque não querem, os inimigos de Deus não querem que você use a tua força. Normalmente, quando você começa a chegar ao reino de Deus, o inimigo tenta fraquejar você. Eu conheço essa história, irmãos. Fraqueja, aí começa a vir aqueles pratos maravilhosos. Você começa, não sei, hoje eu não vou na igreja. Você sabe o seguinte? Experimenta uma grande arma, um tomahawk. Na minha época era tomahawk. Hoje não, hoje acho que tem uns mísseis aí mais famosos. Sabe o que é? Jejum. Experimenta fazer jejum. Fala assim, eu vou fazer jejum. Estou no jejum, irmão. Estou no jejum. Aí você vai lá, ora, ajoelha, se apresenta para o Senhor. Senhor, eu sou um guerreiro. Sou uma guerreira. A partir de hoje, jejum geral. Jejum. Oh, glória. Aí, começa a ter ligação na tua casa. Oi, Shawane, tudo bem? Olha, eu fiz aqui um almoço maravilhoso. Vem almoçar aqui em casa. Pastora Lu gosta de café, né? Tá? Oi, pastora Lu. Olha, trouxe um café de Minas aqui. Danilo que trouxe, viu? Jesus amado. Que café maravilhoso, pastora. Quando você começa a movimentar, quando começa a acontecer isso na tua vida, você está movimentando o reino espiritual. O espiritual está falando para você, ó, está dando resultado, hein? Está dando resultado, esse jejum. E você fica naquela, ai meu Deus, vou lá ou não vou? Vou comer ou não vou? Peço para o Senhor aí um prazo aí de Senhor, abre aí uma janela. Né? O Rubinei me chamou para ir lá na padaria. Abre uma janela aí de salvação. Eu só vou lá, comer um pouquinho com o Rubinei, fecha a janela e eu volto para o jejum. Essa é a prática. Ai, pastor, eu vou orar de madrugada. Fala para Deus. Vou orar de madrugada, sim. A partir de hoje, toda madrugada estou orando. Você vai dormir, que nem uma criança. Você não dorme o ano inteiro. Você não consegue dormir. Precisa daqueles remédios de faixa preta para dormir. Falei, meu Deus do céu, então eu vou fazer logo, né, vou orar de madrugada, já que eu não durmo mesmo. Aí você fala, vou orar. Agora eu vou orar. Aí, meu irmão, você dorme, que é uma beleza. Por quê? Porque o objetivo é fazer com que você não ore e que você não tenha resultado na tua oração. E aí você fala assim, não, mas eu estou ansioso, viu? Estou ansioso. Hoje o mal do século, ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é o seguinte. Ansiedade é o cara que está indo numa estrada. Sabe, Márcio? Está indo numa estrada. Aí no meio do caminho fura o pneu, só está ele sozinho. Pneu furado. Aí ele fala, vou trocar o pneu. Vou trocar o pneu, abre o porta-mala, o step murcho. Aí ele fala, onde é que eu vou arranjar um pneu agora para arrumar? Olha como é que é a ansiedade. Eu estou aqui sozinho na cidade, nesse mato aqui. Onde é que eu vou arrumar um step agora aqui? Ele começa a andar na estrada. Lá de longe ele vê uma casa com o carro igual dele. Ele fala, meu Deus, obrigado, Senhor. O cara vai me arrumar o step. Vou ser salvo, coloco o step dele, vou mandar arrumar o meu, volto, levo o step para ele. A vida é assim, você fala, nossa, vai dar tudo certo. No meio do caminho você começa, não, mas e se ele não emprestar o step? Esse cara não vai emprestar o step. Ele não vai emprestar o step. Eu vou ficar aqui com esse carro parado, estou sem seguro, prestação do carro atrasada, eu não sei o que eu vou fazer.
E você começa a falar, não, aí você começa a pegar ódio do cara. Você nem falou com o cara ainda. Aí você chega na casa do cara, bate na porta. O cara abre, bom dia. Bom dia, caramba, você não vai me prestar o step, você não vale nada, tchau. Hã? Essa é a ansiedade. Você não tem nem a resposta ainda do elemento, mas você já está matando ele. Olha, você não vai me emprestar o step, perturbado. Agora o perturbado é outro. E você é o santo. Entendeu? Você sai todo cheio de oração, de alegria. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O step virá. Você anda 1 quilômetro, você já esqueceu, você já quer matar o cara, porque o cara não vai emprestar o step para você. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Quem trabalha com venda é assim. Olhando para o Fábio aqui. Você tem uma meta. Quem trabalha com venda, irmão, é pressão 24 horas. Não é, Fábio? O cara fala assim, não, você tem uma meta. Aí você alcança a meta. Você fala, não, agora o cara vai me dar um elogio, né? Bater nas costas. Sua meta é 1 milhão, um exemplo, tá? Aí você consegue 1,5 milhão. Aí fala, não, o cara é bom. A tua meta agora é 5 milhões. Fala, meu Deus do céu, esse cara é louco. Olha o que a Bíblia diz. Filipenses 4:6. Irmãos, a Bíblia é muito atual, é para a gente viver hoje. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Presta atenção. Apresentem seus pedidos a Deus. Não fique com essa conversa. Deus sabe tudo. Claro que Deus sabe tudo. Mas o que você quer? Quando Jesus chegou na frente do cego, ele falou o que para o cego? Ele sabia que o cego era cego? Sim ou não? E o que ele falou para o cego? Que queres que eu te faça? E se o cego falasse assim, eu quero casar? Eu quero continuar cego, mas eu quero casar, quero arranjar uma varoa. Não é verdade? Ah, Jesus ia falar, tá. Tome lá a varoa logo. Ele falou, Senhor, eu quero ver. Gente, é sério que eu estou falando? O que você quer que eu te faça? Você não sabe? Não, eu quero entrar na faculdade de medicina. Não, eu acho que eu vou fazer advocacia. Não, eu acho que eu vou fazer turismo. Não, eu acho que eu vou... Não, o que você quer, querido? Apresente os seus pedidos a Deus. Amém? Não adianta você ficar ansioso. Minha vida não vai para frente. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou perseguido. Não vai resolver nada. Todo lugar que eu vou, sou perseguido. Você tem que entender o que está acontecendo. Tem gente que fala assim, nessa igreja eu não fico. Aí você começa a ministrar na vida da pessoa. Pastora, a gente conhece esse negócio. Aí você fala, meu Deus. Aí, eu vou embora da igreja. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai lá na outra igreja, vai dar o mesmo problema. Porque ela não foi curada. As pessoas não querem ser curadas. Ela quer que você pregue o que ela quer ouvir. Se você pregar o que ela quer ouvir, ela fica na igreja. O pastor é lindo, a pastora é maravilhosa. Se você pregar o que ela não quer ouvir, ela fala, eu vou embora daqui, porque não dá certo. O negócio de oração não é comigo. Eu queria que o pastor jogasse uma chave, caísse aqui na minha mão. Mas ele nunca joga a chave. Eu quero uma profecia que revele meu CPF, o meu RG, o meu fundo de garantia, meu 13º, meu PIS/PASEP. Não falou nada. Então eu não vou ficar nessa igreja. Porque as pessoas não querem orar. E aí começam a ficar ansiosas. Ansiosa. Agora, você acredita que Deus pode suprir na tua vida? Filipenses 4,19. Eu acho que eu vou começar. Não, vai dar tempo de terminar. Qual é a tua necessidade hoje? Nós vamos agora entrar no resultado. Irmão, nós não estamos brincando. Eu sabe que eu sou muito alegre, né? Eu prego com alegria. Eu estou estudando os grandes pregadores ingleses.
E um grande pregador inglês falou que a maior dificuldade que tem do pregador é pregar de maneira que o povo entenda o que você está pregando. E esse é um dom que eu tenho, graças a Deus. Pregar simples. Simples. Para você entender. Qual é a tua necessidade? Então nós vamos pregar e nós vamos começar a fazer uma ação de resultado. Qual é o resultado que você precisa? Não vai ficar falando aqui, segundo a presciência. Não. Gente, é assim. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Agora, qual é a tua necessidade? Tem gente que nem sabe qual é a necessidade dela. Você tem que saber qual é a tua necessidade. O que você precisa para viver de maneira mais obediente, frutífera para a glória de Deus? A tua necessidade passa por essas perguntas. Qual é a tua necessidade para você viver mais obediente a Deus? Ai, pastor, mas eu pensava que era um iPhone, um telefone. Pode ser, se você usar o telefone para a glória de Deus. Presta atenção. Você precisa de mais coragem para testemunhar, para vencer o pecado e para ter uma vida santa. Você vai apresentar para Deus a sua necessidade para você ser mais obediente, para ter uma vida frutífera para a glória de Deus. Quando você conseguir chegar nessa chave, nessa equação, Senhor, é o seguinte, para tudo, zerou. Eu vou começar a orar. O pastor falou uma chave, obediência. Obediência. E frutificar para a glória de Deus. Se você conseguir essas duas coisas, nós estamos começando hoje a campanha da oração. Começamos semana passada, mas hoje começa no resultado. Obediência e ser frutífero para Deus, para a glória de Deus. Aí você vai entrar nas bases da oração. A primeira base que eles tinham, os apóstolos, era o conhecimento de quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Tem gente que está na igreja há anos, irmão, não sabe quem é Deus. Ele ouviu falar de Deus. Lembra de Jó? Eu ouvi falar, mas agora eu sei quem ele é. O que é quem é Deus? Você começa a ter experiência com Deus. Nós vamos agora num mestre. Cara que conhece tudo isso. Daniel 11:32. Nunca esqueça desse versículo. Daniel 11:32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece seu Deus resistirá com firmeza. Você conhece o teu Deus? Vão ter pessoas que vão tentar te corromper para sair fora dele. Vão te lisonjear, vão falar um monte de coisa, vão falar, você é um inteligente, para que você vai seguir esse Deus aí, hein? Poxa vida, você é formado. Vão falar um monte de coisa. Vão apresentar para você um monte de oportunidades para você sair fora de Deus. Para você falar, não, mas eu acho que eu não preciso disso, não. Daniel 11:32. A palavra, minha versão. Com mentiras e lisonjas, corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança. Mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Para você ter
resposta de Deus, você precisa ser firme, corajoso e obediente. Daniel, imagina a situação, irmãos, você entrar na cova dos leões. Você entraria lá na cova dos leões? Daniel conhecia o Deus que ele servia. E lá na fornalha ardente? Os caras que colocaram eles na fornalha ardente morreram com o bafo do fogo. Eles entraram. Porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Se você não conhece o Deus que você serve, você não acredita que Ele vai suprir suas necessidades. Não é uma questão de tempo de igreja, não é uma questão de ser religioso, não é uma questão, eu canto no louvor, eu prego, eu isso, eu aquilo. Não, não tem nada a ver. Eu sou bispo, sou apóstolo. Eu sou isso, aquilo, não tem nada a ver. Porque diante de Deus ninguém tem cargo nenhum. Não existe bispo, não existe nada disso. Existe o seguinte, obra. Qual é a obra que você tem para Deus? Jesus, qual foi o único título que Jesus aceitou ser chamado? Pastor. O bom pastor. Mais nada. O pastor está acima do apóstolo, segundo a palavra de Deus. Porque o pastor que unge o apóstolo, não é o contrário. Só que as pessoas, o homem, não conhece a Bíblia, não conhece nada de Bíblia, e faz o quê? Como é que é o negócio de carreira? Como é que é? É um plano de carreira. Apóstolo, bispo, pastor, segundo tenente, sei lá, vai indo. Mas não, irmãos. Segundo a Bíblia, o pastor é acima do apóstolo, porque foi o pastor que escolheu o apóstolo. Só que o povo não entende a Bíblia, não conhece a Bíblia. Jesus era o bom pastor. E ele que instituiu os apóstolos. É só estudar a Bíblia, né, querido? Eu coloco a minha vida na presença de Deus, estudando a palavra. Por isso é que eu nem ligo. Então, presta atenção. A primeira base, diga assim, a primeira base é o conhecimento de quem é Deus. Quando você conhecer quem é o teu Deus, você não se preocupa. Você não se preocupa. Por quê? Porque a partir daquele momento, não é você, é o próprio Deus, o soberano Deus que vai trabalhando na tua vida. Tu, soberano Senhor, que dissesse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, o próprio Jesus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Vamos lá no Salmo 2, versículo 1 e 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem, presta atenção, Davi ministrou essa palavra 700, 800 anos antes de Jesus. Ele já profetizou através do Espírito Santo que Jesus seria perseguido e que os homens, os reis, os religiosos da época iriam tentar acabar com Jesus. Porém, este era o plano de Deus. É o que nós temos dificuldade
de compreender. Às vezes tem coisas na minha vida e na tua vida que não são boas, porém acontecem para a glória de Deus e para te abençoar. E no primeiro momento, a gente se assusta. Porém, é permissão de Deus. Se você não conhece o teu Deus, meu amado, tudo que Ele faz, tudo que Ele permite na tua vida, te assusta. Para a gente encerrar essa palavra hoje. Em terceiro lugar, aprendemos quais são os resultados da oração. De acordo com Jesus, uma das maiores evidências do agir do Espírito Santo em nós é o desejo e a alegria de testemunhar a respeito dele. E foi exatamente isto o que aconteceu quando o Senhor respondeu à oração da igreja. No versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar. Estavam reunidos todos, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Lucas 11:13 diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? É uma pergunta. Irmãos, o nosso Pai que está no céu, Ele não tem prazer nenhum em dar coisas más para a gente. Ele não tem prazer nenhum em ver eu e você sofrer. Ele tem prazer em nos dar boas dádivas. Ele tem prazer em mudar a nossa direção para o bem. Ele tem prazer em fazer coisas que confundem o coração dos sábios. Ele tem prazer, se você for chamado para o altar, você fala assim: não, eu quero ser um pregador. Eu quero ser um pregador, viu, gente? Então se prepare para o concerto do Senhor. Porque o Senhor vai te malhar. Como é que você faz? Para trabalhar o ferro? É com fogo. O ouro? É com fogo. Como é que você lapida uma pedra? A lapidação dói. E se você não quer ser lapidado, cada ano que passa vai doer mais. Porque a tua pedra continua bruta. 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 E você não se aceita ser lapidado. Quando você não se aceita ser lapidado, significa que você não tem obediência. E quando você não é obediente, Deus começa a escolher outros obedientes para colocar na tua frente. Deus não vai ficar te esperando. Você, eu, nós não somos a última bolacha do pacote. Se você não falar, não, Senhor, eu não quero. Amém. Deus vai respeitar a tua vontade. Porém, você tem que respeitar a vontade dele. Você tem que ser frutífero para o Senhor. Testemunhar do Senhor. Adorar o Senhor. Irmãos, a resposta da oração, ela vem. O Senhor faz tremer na tua casa. O Senhor faz tremer o lugar. O Senhor faz tremer a tua empresa por onde você andar. Se a pessoa for embora, não fique chorando. Ai, foi embora. Deus está trabalhando, irmão. Talvez tenha sido melhor para a pessoa e para você que a pessoa vá embora. Não estou falando que só a pessoa é má. Às vezes nós também somos maus. E Deus está trabalhando. E Deus vai te mostrando. Deus vai lapidando.
Porém, você tem que aceitar cada dia uma lapidação do Senhor. Cada dia, Deus vai te mostrando, Deus vai trabalhando. Você começa a pedir coisas para Deus, e o Senhor, Ele diz para você: olha, filho, aguarde, tenha paciência, tenha confiança, porque se você não tiver confiança, você não vai alcançar. 1 João 5, 14 e 15. Presta atenção. Tem pessoas que só querem benefício próprio. Ela não pensa, ela não se preocupa com Deus, com a obra de Deus. Eu quero para mim, meu bem. Manda para mim aí a obra. Presta atenção. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Você vai se aproximar de Deus? Vou me aproximar de Deus. Senhor, eu vou me aproximar. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Pronto. A casa que você tem é o que Deus te deu. O carro que você tem é o que você pediu para Ele. É o que Ele te deu. A roupa que você está usando, a comida que você come. Aí você fala: não, pastor, mas eu quero dar uma melhorada. Quero fazer um upgrade na minha vida. É pecado? Não. Não é pecado. Agora, você está pedindo para Ele? Estou, pastor, estou pedindo. Ok. Primeira pergunta. Sim. Está pedindo? Segunda pergunta. Está pedindo de acordo com a vontade dele? Não, pastor. Então aí é o problema. Presta atenção. Existem bloqueios para a oração. É conhecimento da palavra. Você quer resultado? Conheça a palavra e viva pela palavra. Você tem que entender que você vai pedir para o Senhor de acordo com a vontade dele, em obediência e dando fruto para ele. Está entendendo? Você começa a ficar num quadradinho. Pastor, como é que funciona isso? Eu não sei. Deus pode te dar um jato, irmão. Deus pode te dar o que você quiser. Porque para Deus não existe nada impossível. Tem pessoas que apenas a cura é um milagre já. Eu só quero ser curado. Eu não quero carro, não quero dinheiro, eu não quero tele, não quero nada. Senhor, a única coisa que eu quero é cura. Então, o que você precisa entender? A Bíblia diz que a nossa fé tem que ser inteligente. Por que as pessoas normalmente não recebem resposta de Deus? Porque não sabem pedir. Eu sempre falo uma coisa para a pastora. Primeiro o primeiro. Você quer o item 10, mas não chegou nem no primeiro ainda. Presta atenção. Você vai definir o primeiro na tua vida. Porque não adianta você ter carro, casa, um monte de coisa, se você não tem saúde. Então qual que é o primeiro? Saúde. Aí Deus vai operar a saúde na tua vida. Você vai. Por que nós queremos um monte de coisa de uma vez? Por causa da ansiedade. A ansiedade faz com que jovens hoje de 25 anos, 30 anos para mim, meu Deus, 30 anos para mim, meu amigo. Estou jogando tênis lá no Wimbledon. Você sabia que eu já joguei tênis no Wimbledon? I'm so sorry, but it's real. Joguei. É impossível entrar lá em Wimbledon. Mas eu entrei. Porque é um clube fechado. Porém, somebody love. Você fala assim: eu quero um monte de coisa, Deus. Deus fala assim: peraí. Como assim que é um monte de coisa? Jovens de 30 anos se acham velhos. Estou velho. Pronto. Você já bateu o martelo em você. Você já declarou
que você está velho, então não vou dar nada para você mesmo, está velho? Não, eu estou velhinho, mas estou em cima. Eu quero o meu. Presta atenção. Declare bênção sobre a tua vida. Tem pessoas de 18 anos que são mais velhas do que pessoas de 60 ou de 70. Tem pessoas de 80 que é mais jovem do que pessoas de 40. Deus não se baseia numa cronologia humana. A nossa mente precisa ser trabalhada para mudar de acordo com a vontade de Deus. A tua mente precisa entender. Você precisa entender e falar com o Senhor. Senhor, hoje, o que eu peço para o Senhor é isso. E Ele vai perguntar para você, aonde eu estou nesse pedido? E você vai responder para Ele. Se não bater, se não tiver o match que fala, se não tiver a conexão, você não vai receber. Agora, se tiver a conexão, recebe. Os grandes milionários americanos, ingleses, esses caras aí, eles nem são crentes. Bill Gates, esses caras aí que eu estou falando. Esses carinha aí. Eles têm um negócio chamado pro bono. Você vai lá, um pastor vai lá e ora por eles. E explica a Bíblia para eles. Opa, eu não quero ir para a igreja. Presta atenção que eu vou encerrar já. Tomar até uma aguinha aqui. Para você não confundir as coisas. Uma coisa é salvação. Outra coisa é investimento no reino. Salvação. Aceitar Jesus como Salvador e Senhor da tua vida. Confessar Ele no teu coração. Só quem sabe quem está salvo? Jesus. Mais ninguém. Isso é mistério espiritual. Agora, a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Para ninguém, irmãos. Deus não deve nada para ninguém. Então, esses grandes milionários, sabendo disso, o que eles fazem? Fazem fundações. Eles criam projetos sociais. Eles ajudam pessoas. E ajuda muito. A esposa de Bill Gates, esses dias aí, fez um pequeno investimento de, acho que foi 10 bilhões de dólares numa causa. Uma coisa pouca. Para cuidar de famintos, para cuidar. E o que as pessoas fazem com o dinheiro, eu não sei, é outro problema. Mas o coração dela, o coração deles, querem alcançar as almas. Não estou falando de salvação. Eu estou falando o seguinte, inteligência. E esses caras, quanto mais tempo passa, mais ricos vão ficando. Por quê? Porque Deus não deve nada para eles. Deus vai abençoando, vai multiplicando, vai trabalhando. A pessoa comum, a pessoa que não consegue investir, ela nunca sai do lugar. Por quê? Porque ela tem medo de investir em Deus, porque ela não conhece Deus. Ela não conhece. Se você daria, eu quero que você vá com essa pergunta na tua cabeça. Porque parece fácil, né? Você investiria 20 bilhões de dólares no Seed in Love? Duvido. Eu duvido. Você tem 100 bilhões de dólares, no caso dela lá. Você daria, fala, pastor Nelson, está aqui o cheque, ó, 20 bilhões de dólares. Enquanto a gente não mudar essa cabeça, nós não saímos do lugar. Você ora e não tem resposta. Por quê? Porque você não tem ação. Entenda, irmãos? Eu já fiz muito disso. Experiência com Deus. Já doei tudo para Deus. A pastora sabe. Estou meio doido nesse negócio.
Deus nunca deixou faltar nada. Então, por que eu estou falando isso? Porque normalmente a maioria das pessoas, o que pedem para Deus? Bens materiais. Eu quero um bem material, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um negócio, eu quero isso, quero aquilo, pede um monte de coisa. Parece que Deus fica anotando lá os pedidos. Oh, meu Deus do céu, que cor que é o carro? Meu Deus, essa cor aí tá doido. Irmãos, não é assim que funciona. Você toca primeiro em Deus, depois Deus derrama sobre a tua vida. É isso que acontece. Pessoas que entendem isso, que ofertam no reino, recebem, porque a Bíblia garante isso, não é o pastor Nelson. Porém, procure uma terra fértil, procure um lugar fértil, comece a falar com Deus, fale com Deus. Irmão, Jesus está voltando. E a cada dia Jesus está voltando mais. Jesus voltou para as 500 e quase 60 mil pessoas do Brasil que morreram com esse Covid aí. Jesus voltou para eles. As pessoas pensam assim, mas Jesus vai voltar quando? Ela está achando que ela está esperando Jesus voltar. Só que aí ela cai dura e morre. Jesus voltou para ela. E ela não se atenta para isso. Ela está preocupada. Não, desde que eu sou criança, eu ouço que Jesus vai voltar, ele não volta nunca. Jesus voltou para muita gente hoje. Entre ontem e hoje. Diminuiu muitas mortes. Mas eu assisti na televisão, mais de 600 pessoas morreram. É muita gente, segundo aí, se for verdade o que estão falando. São pessoas que Jesus voltou. São pessoas que vai ter que apresentar as mãos para o Senhor. Quer resultado de oração? Diga comigo, obediência, ser frutífero, corajoso e respeitar a vontade de Deus na minha vida. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.